economista Celso Furtado dizia que uma das condições para o país se desenvolver seria abrir estradas. O estado do Rio de Janeiro é cortado por rodovias importantes e que estão em pleno processo de renovação das concessões. Era esse tema que eu queria tratar com vocês aqui nesse bloco. Delmo, que agenda é essa de concessões? A gente tem concessões federais, concessões estaduais. De que forma essa agenda pode ser incluída aí como oportunidade de retomada do crescimento do estado do Rio? Olha, eu chamaria isso de bala de prata do desenvolvimento, tá? Pelo seguinte, porque o Rio de Janeiro, ele nesses próximos 2 anos, ele vai ser palco do maior conjunto de concessões rodoviárias e ferroviárias do Brasil, num só local e ao mesmo tempo, tá? Exemplo, a concessão da rodovia Presidente Dutra, da Rio-São Paulo, com a Rio-Santos. É nada mais, nada menos que a maior concessão rodoviária já feita no Brasil. Nós temos outras, nós temos a da Rio Petrópolis, Juiz de Fora, da Concer, que provavelmente vai ser estendida até Belo Horizonte, Sete Lagoas, e nós temos o novo conjunto da CRT. E tem também o conjunto que está sendo modelado em parceria com o BNDES, pelo Estado, de rodovias estaduais. Existem já mais 2 blocos que nós vamos botar agora em consulta pública. Já tivemos audiência pública e modelagem, depois é a busca ao mercado e o processo de concessão. Tem ainda a questão da concessão das ferrovias. E nós temos projetos importantes com a MRS e para a ferrovia Rio-Vitória. Olhando para essa agenda de concessões, Renato, que tipo de encadeamento pode ser feito e como o Estado pode ser um ator importante aí, principalmente nas concessões estaduais, né, das rodovias estaduais, para poder fomentar esse mercado? O programa de encadeamento produtivo do setor logístico, que foi desenvolvido pela Secretaria de Transporte junto com os parceiros, o SEBRAE está nesse processo, ele tem 4 pilares. Um é o programa de encadeamento produtivo COP, por exemplo, que foi assinado com a Vale, desenvolvimento de fornecedores. O outro, exemplo que eu falei dos polos competitivos, exemplo da Bahia de Sepetiba, do Polo do Mar, e também, poderia ter falado também, que é outro que está no escopo do Porto do Açu e outros polos navais, polos marítimos. Temos a concessão, que é o projeto Fomento, e temos o marketing do próprio Estado. No projeto Fomento de concessão, que é esse que você está me perguntando, é exatamente o que o Delmo falou em relação à bala de prata. Quer dizer, o Estado tem a coordenação, obviamente, das rodovias estaduais, nas federais ele tem indução, e o que ele vai provocar? Junto às concessionárias, que seja colocado um item para as concessões, exatamente o fomento, o desenvolvimento de fornecedores locais, a divulgação das atividades econômicas, dos clusters do Estado de Janeiro, sinalizados pela Secretaria de Desenvolvimento, também que é parceira desse projeto, entre utilização de mão de obra local, importação pelos portos do Rio de Janeiro, sinalização das vocações e fornecedores que possam ser diretamente utilizados por essas concessionárias. Isso seria pontuado. Esse é um bom exemplo de uma política de desenvolvimento efetiva, de retomada aí do desenvolvimento do Rio de Janeiro. Em relação às concessões estaduais, o que a pandemia influenciou em termos de agenda? O que mudou e o que foi adiado para 2021? É evidente que a pandemia trouxe graves dificuldades para todos, não é? Mas, de qualquer maneira, ela serve como uma oportunidade. Toda grande crise gera uma boa oportunidade. É só questão de você saber interpretar isso bem. E, no final das contas, nós conseguimos trabalhar muito nesse campo, seja por videoconferências, nas oportunidades em que a Secretaria de Transporte teve que ficar momentaneamente com as atividades físicas no prédio paradas, e nós conseguimos avançar nesse campo todo. Então, nós assinamos um contrato com o BNDES há cerca de 2 meses atrás, e o BNDES já fez a contratação das empresas que vão fazer os estudos. São empresas de renome internacional, as modelagens para as rodovias, não é? São blocos de rodovias mistos. Tem rodovias urbanas, tem rodovias rurais, tem rodovias que a concessão é como essas que a gente vê no governo federal,
e tem concessões mais no interior da chamada concessão caipira, que é mais simples, né? O fato é que nós conseguimos andar bastante. E nós já estamos tendo as primeiras reuniões com a equipe contratada pelo BNDES no desenvolvimento dos projetos. Tá? De qualquer maneira, durante um momento de pandemia fortíssima, não é o momento adequado para você lançar uma concessão. Então, de qualquer maneira, o prazo das concessões, sejam federais ou estaduais, ele teve que ser um pouquinho empurrado no cronograma. O que, a meu ver, foi bom. Empurrar um pouquinho foi bom porque permitiu mais tempo de conversa e adaptações nos projetos, né? Então, eu vejo o cenário com otimismo. Isso em relação às concessões estaduais, né? A gente vinha acompanhando aí essa evolução lenta, mas muito negociada, olhando também para as oportunidades das parcerias público-privadas, né? Agora, falando de concessões federais, a agenda também está adiada, também está esticada aí para 2021. O que está no radar para o primeiro semestre de 2021 em relação às concessões federais? Olha, nós temos uma coisa de tamanho imenso, significativo. O governo federal mandou recentemente para o Tribunal de Contas da União a modelagem completa da concessão da Dutra com a Rio Santos. E essa concessão, eu acredito que ela vai ser lançada a licitação ainda no final do primeiro semestre do ano que vem. E isso é nada mais, nada menos que a maior concessão rodoviária já feita no Brasil. Então, esse período da pandemia atrasou um pouco, mas esse atraso teve um efeito benéfico que nos permitiu integrar mais pontos de vista com o governo federal. É claro que o Estado ele é um ator, não é o principal, porque a concessão é federal, mas o Rio de Janeiro, a sociedade do Rio de Janeiro, agiu fortemente em adaptações no modelo de concessão que o Ministério reconhece que foram extremamente interessantes. Então, é um trabalho de parceria que eu acho que vai caminhando bem. A gente vai fazer um rápido intervalo e você fica aí que nós voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.